Basicamente, então, o que a gente vai retomar? O processo de independência dos Estados Unidos, que foi uma questão da mobilização dos colonos, principalmente após a Guerra dos 7 Anos, quando a Inglaterra começa um processo de cobrança de impostos sobre vários aspectos da economia interna, a questão relacionada à circulação de documentos, com a lei do selo, a questão do imposto sobre o chá, a questão de proibir que os colonos realizassem comércio com as colônias espanholas da América Central, com as próprias colônias ao sul. Então, tudo isso vai levar a esse processo de descontentamento dos colonos que começam a se mobilizar. Essa mobilização ela se dá no aspecto político, principalmente a partir do momento que os colonos vão estabelecer o primeiro Congresso da Filadélfia e vão elaborar um documento que eles chamam de Declaração de Direitos dos Colonos. Quando esse documento é ignorado pelo rei da Inglaterra, que responde que eles devem se submeter à sua vontade, os colonos percebem que eles têm que fazer um movimento muito mais efetivo. Então, o que eles fazem? Eles vão iniciar o segundo Congresso da Filadélfia. Ao mesmo tempo que esse segundo congresso acontece, começam os primeiros conflitos armados entre colonos e representantes do exército inglês dentro do território dos Estados Unidos, daquilo que futuramente serão os Estados Unidos, e esses conflitos vão resultar no segundo Congresso da Filadélfia com a declaração da independência das colônias da América do Norte. E a partir daí, efetivamente, de 1776 até 1781, na guerra pela independência. Essa guerra conta com o apoio principalmente da Espanha com questão naval, da Holanda também com questão naval, e no caso da França com o envio de milhares de soldados para o solo americano. Graças a esse auxílio militar, os colonos conseguem sair vitoriosos nesse enfrentamento e, a partir daí, então, vão começar todo um processo que vai resultar na construção daquilo que seria a Primeira República, com o presidente da República, com divisão de poder em executivo, legislativo e judiciário. E isso não leva, claro, a construir um país igualitário, um país onde todos são iguais perante a lei, perante a sociedade. Continua se mantendo o trabalho escravo, continua se restringindo a participação política de um determinado número de pessoas apenas que tenham determinadas posses, determinadas características. Mas já é o primeiro passo para colocar em prática as chamadas ideias iluministas que estavam tão em voga no século XVIII e que são consideradas inspirações para o Benjamin Franklin, para o Thomas Jefferson, mas o grande líder do processo é o George Washington, que é um fazendeiro que não é exatamente um intelectual, mas é um homem de ação e que acaba liderando todo esse processo de vitória, tanto que ele é o primeiro presidente da República dos Estados Unidos da América. Ao mesmo tempo que ocorre esse processo nos Estados Unidos, o restante da América está sob domínio colonial, principalmente espanhol e português. Porém, no finalzinho do século XIX no finalzinho do século XVIII, início do século XIX, a Espanha também começa a viver grandes transformações, principalmente após o processo de consolidação da Revolução Francesa e a ascensão ao poder do Napoleão Bonaparte. Bonaparte, ao assumir o comando da França, ele inicia um processo expansionista. E esse processo expansionista, ele vai ocupar o território espanhol, depondo do poder o rei espanhol e colocando no trono um irmão dele, o José Bonaparte. Isso vai incrementar uma luta que já existia dentro da colônia. Dentro da colônia espanhola, havia um grande descontentamento, principalmente de uma camada da sociedade conhecida como crioulos. Os crioulos, eles não aceitam ser submetidos à autoridade de espanhóis, dos chamados peninsulares ou chapetones,
que eram indivíduos que vinham da Espanha exclusivamente para administrar a colônia, para ocupar os altos postos administrativos. Para os chamados crioulos, que eram detentores da maior parte do poder econômico da colônia, restavam apenas os cargos nos chamados cabildos, uma espécie de câmara municipal. E eles se ressentiam disso e queriam uma ascensão também no campo político, no campo social. Resultado, aos poucos, esses grupos eles vão unindo esforços no sentido de conquistar o poder. E esse poder vai chegar às mãos deles exatamente quando a Espanha é invadida por Napoleão. Por quê? Porque aqui na colônia formam-se as chamadas juntas governativas que juram fidelidade ao antigo rei e se recusam a obedecer à autoridade do José Bonaparte. Como consequência, aos poucos a colônia começa a gozar de uma relativa autonomia. Inclusive, é bom lembrar, um reflexo disso também, é que lá na Europa você tem o bloqueio continental, você tem a Inglaterra tentando fugir das restrições napoleônicas, aumentando seus negócios com as colônias aqui na América. Então, tudo isso gera uma situação bastante positiva para os colonos, no sentido de que eles começam a comercializar diretamente com a Inglaterra e eles passam a experimentar uma relativa autonomia. Quando o domínio napoleônico termina lá na Espanha, aqui na colônia já se criou um espírito de autonomia que não quer mais voltar àquela situação de domínio anterior. E aí iniciam-se, a partir basicamente de 1812, 1814, as chamadas guerras pela independência. O primeiro espaço onde ocorre esse processo é exatamente no Cone Sul, no vice-reino do Prata, né, onde o Paraguai começa a sua luta emancipacionista. Mais tarde, as províncias do Prata, que hoje a gente chama de Argentina, também vão passar por esse processo. Porém, é na região andina que as lutas pela independência tiveram início bem antes. Lá na época ainda da ocupação e dominação indígena, nós tivemos uma rebelião indígena liderada pelo Tupac Amaru, né, que é considerado o primeiro movimento pela independência da América Espanhola. Tupac Amaru acabou preso, acabou morto, esquartejado lá, puxado por 4 cavalos, mas as suas ideias permaneceram. E vários outros movimentos liderados pelos indígenas ocorreram nessa região da América. Porém, com a liderança crioula, principalmente na parte norte, na região andina, aí, com o Simão Bolívar, com o Eduardo Sucre, com o Bernardo Higgins, e principalmente no sul, com o José de San Martín, naquilo que hoje é a Argentina, que começa, de fato, a se construir o processo de independência das colônias da América Espanhola. Então, após vários conflitos, a maior parte dessas independências são conquistadas pela guerra, pela luta armada, mas, finalmente, aí, até 1822, 25 no máximo, praticamente todas as colônias espanholas da América já são independentes, com exceção da chamada província cisplatina, que foi incorporada pelo Brasil e que só conseguiu sua independência lá em 1828, quando se formou a República Oriental do Uruguai. Então, tirando o Uruguai, que é um pouquinho mais tardio, todos os outros territórios que estavam sob domínio espanhol foram libertados ou transformados em nações independentes, principalmente pela liderança do Simão Bolívar e do José de San Martín. Por isso que os dois são considerados os libertadores da América. O problema é que essas nações pós-independência se tornaram rapidamente domínio dos chamados caudilhos, ou seja, dos grandes proprietários de terra que fizeram com que aquele objetivo inicial do Simão Bolívar de construir uma grande América unificada, forte, logo fosse por terra, né? Como o próprio Bolívar dizia, né? Quem tenta construir uma grande nação aí está arando na água, ou seja, não tinha sucesso nenhum nesse processo, tanto que o próprio Bolívar
que tinha sido eleito presidente da Venezuela, né, acaba abandonando o seu cargo e vai se exilar na Europa, insatisfeito com o resultado final do processo. O San Martín também se afastou desse processo e, no fim, o que nós vimos foi a construção de várias nações fragilizadas. Um outro caso que nós temos nesse processo também é o caso do México. O México também primeiro passou por uma tentativa de independência sob lideranças populares, principalmente ligados à população indígena, mas também esses dois movimentos, tanto liderado pelo padre Miguel Hidalgo, quanto liderado pelo padre Morelos, acabaram os dois movimentos sendo esmagados à força pelo exército espanhol, com o apoio dos crioulos mexicanos. E aí a independência do México mesmo vai se consolidar sob a liderança do Agustín Iturbide, né, um militar que, num primeiro momento, convida o rei da Espanha para vir governar o México como rei do México, quando, obviamente, esse cargo é recusado pelo rei da Espanha, o próprio Iturbide se proclama imperador, mas seu reinado é bem efêmero. Menos de um ano depois ele acaba sendo deposto do cargo e acaba sendo fuzilado, né? E aí o México também se torna uma república, assim como todas as outras nações recém-independentes. Um caso à parte que nós temos é o caso do Haiti. O Haiti é uma colônia sob domínio francês, onde a independência é conquistada pela população escrava, e por ser uma independência feita pelos escravos, ela, primeiro, é bem radical, com o massacre dos proprietários. A grande maioria, para não ser massacrada, vai acabar fugindo do território do Haiti, mas, ao mesmo tempo, é uma independência que isola o Haiti, porque o temor de que ocorra uma independência nos mesmos moldes em outros territórios onde o trabalho escravo é predominante, faz com que o Haiti seja isolado pelos demais países e, com isso, logo o Haiti mergulha numa crise econômica, numa crise política que se estende, em alguns aspectos, até os dias de hoje. Um outro aspecto, outro caso que nós temos é a independência do Brasil. A independência do Brasil ela vai sendo construída ao longo dos vários séculos que o Brasil é colônia de Portugal. Vamos lembrar que a colonização efetiva começa lá por 1530 e o Brasil se torna independente em 1822. Então são aí praticamente 300 anos de dominação antes da independência. O que nós vimos antes é que houveram dois tipos de revoltas contra o domínio português. Um grupo de revoltas que a gente chama de revoltas coloniais ou nativistas, porque elas tentam resolver problemas locais. É o caso de São Paulo, com a revolta de Amador Bueno, que não quer a volta da linha de Tordesilhas, quer que os bandeirantes continuem podendo avançar sobre os domínios espanhóis. A revolta de Beckmann, que é uma revolta contra o abandono da província do Maranhão pela Companhia de Comércio do Maranhão, que não abastece, não compra os produtos que são produzidos na região. A Guerra dos Mascates, envolvendo as cidades de Olinda e Recife, é basicamente uma disputa entre os proprietários de terra, que tem seu centro em Olinda, contra o crescimento, o desenvolvimento da cidade de Recife, que é basicamente um centro comercial, e que nesse período, com a crise da economia açucareira, o recurso financeiro para manter as lavouras açucareiras estava com os comerciantes do Recife, o que levava ao endividamento dos proprietários de terra de Olinda, e esses acabam se revoltando exatamente por causa disso. E a questão de Vila Rica, que é uma revolta contra a instalação das casas de fundição, exatamente porque o governo português aumentava o controle sobre a exploração de ouro na região. Todos esses movimentos acabaram sendo reprimidos violentamente e Portugal manteve o controle sobre o território. Os outros movimentos, conhecidos como emancipacionistas, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, já são movimentos que começam a defender
a independência do Brasil. Esses movimentos, eles não ocorrem de fato, eles não chegam a eclodir e a tentar implantar aquilo que eles defendiam. A Inconfidência Mineira, ela tinha como seu projeto de eclosão a cobrança da chamada derrama, aquele imposto de 100 arrobas que o governo português cobrava sobre a produção de ouro e que estava atrasado, então a derrama seria a cobrança dos atrasados. Porém, com a traição do Joaquim Silvério, um dos membros da Inconfidência, o governador da região das Minas suspendeu a cobrança e acabou capturando praticamente todos os envolvidos no conflito, sendo que o Tiradentes é o único a ser executado publicamente e acaba sendo então transformado no mártir da independência do Brasil. A Conjuração Baiana, ela também tem a ver com a questão econômica, só que no caso da Bahia, a conjuntura econômica é a decadência da lavoura açucareira e, portanto, uma situação de carestia, de miséria na capitania. Junto com isso, você tem também a questão política, a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, que acabou deixando a Bahia meio que abandonada em relação ao resto do território, em relação principalmente à política econômica do governo português. Então, tudo isso acaba contribuindo para criar um clima de insatisfação. No caso da Conjuração Mineira, a maior parte dos envolvidos eram membros da elite local, proprietários de minas, comerciantes, membros do clero, membros do próprio exército português, cobradores de impostos, pessoas da elite local. Na Conjuração Baiana, a maior parte dos participantes são pequenos artesãos, pequenos comerciantes, escravos libertos ou ainda escravos. Esses indivíduos, eles estavam diretamente relacionados à população mais humilde. Por isso, no caso da Inconfidência Mineira, não se falava, por exemplo, após o movimento, de libertar os escravos. Se falava em fundar uma república, em fundar fábricas, universidades, mas não se tinha a ideia de fundar uma república, de libertar os escravos. Já na Conjuração Baiana estão presentes todos esses movimentos. República, livrar o Brasil do domínio português, trazer indústrias, modificar a economia, investir nessas coisas. Mas tem junto também a questão da libertação dos escravos. Também, como aconteceu com a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana também não chegou a eclodir, ela foi dizimada, os participantes foram presos pelo governo português antes que a mobilização ocorresse. E no caso da Conjuração Baiana, vários líderes do movimento acabaram sendo condenados à morte. Com o fracasso desses dois movimentos, houve um período de relativa calmaria, aí uns 20 anos, até a chegada da corte portuguesa ao Brasil. Essa vinda da corte, lá em 1808, ela é consequência do que está ocorrendo na Europa com a expansão francesa, com a expansão napoleônica, e a ameaça de invasão de Portugal, com a quebra da questão lá do bloqueio continental, faz com que a corte fuja para o Brasil. Essa chegada da corte ela é extremamente positiva para o processo de independência do Brasil. Por quê? Porque, ao chegar ao Brasil, a corte vai se instalar no Rio de Janeiro e vai tomar uma série de medidas, claro, o rei, para facilitar a vida dessa corte aqui no Brasil. A primeira grande medida é a abertura dos portos brasileiros ao comércio com as chamadas nações amigas. Com isso, o Brasil já não tem mais a intermediação de Portugal no seu comércio. E isso acaba sendo extremamente positivo para o aumento da circulação de mercadorias, para o aumento do lucro dos brasileiros. O segundo aspecto é a questão da construção de uma infraestrutura no Brasil. A corte precisava de recursos que antes eram fornecidos pela metrópole, agora já não tem mais essa, a metrópole está ocupada pelas tropas francesas, então é necessário que aqui dentro mesmo sejam gerados certos recursos. Por exemplo, precisa-se principalmente de
mercadorias que antes vinham da Inglaterra, mas passavam por Portugal. Com a abertura dos portos, essas mercadorias podiam vir diretamente da Inglaterra, da Holanda, dos Estados Unidos, aonde fosse. Junto com isso, também você tem a questão de necessidade de uma imprensa, então é autorizada a instalação da imprensa no Brasil. Você precisa de fábricas como pólvora, como tecidos, também são revogadas as proibições da instalação de fábricas, constrói-se escolas, né, principalmente Escola Superior de Medicina, que depois a gente vai chamar de universidades, é instalada a primeira Biblioteca Nacional, constrói-se o Jardim Botânico, teatros, uma série de outras obras de infraestrutura exatamente para dotar o Brasil de algumas características necessárias para, digamos assim, gerar um certo conforto a essa corte que se instalou no Brasil. Posteriormente, você tem a questão da instalação do Banco do Brasil e uma série de outras medidas que dão ao Brasil uma estrutura de país independente. Claro, o passo mais importante é exatamente a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarve. Nesse período de presença da corte aqui no Brasil, também vai ocorrer uma grande revolta, conhecida como Revolução Pernambucana de 1818. O que é a Revolução Pernambucana? É principalmente um descontentamento da região Nordeste com o pagamento de impostos que não resultam em investimentos na região. O governo usa esses recursos arrecadados naquela região basicamente para a manutenção da corte no Rio. E isso gera uma insatisfação, uma tentativa de alguns territórios do Nordeste, liderados por Pernambuco, de buscar a sua independência. As tropas fiéis a Dom João VI, vão reprimir com violência esse movimento. Alguns líderes são mortos, outros são presos, como Frei Caneca, que vai aparecer de novo depois já no primeiro reinado. E com isso consegue-se manter uma relativa tranquilidade. Tranquilidade essa que o Dom João já não vive mais desde 1815, quando, após a derrota de Napoleão, começa a pressão para que ele volte à Europa. Dom João vai protelar ao máximo esse seu retorno a Portugal, porque ele sabia que internamente não teria lá em Portugal as mesmas liberdades, a mesma autonomia administrativa que tinha aqui no Brasil. Mas quando ocorre lá em Portugal a chamada Revolução do Porto, que leva à criação das chamadas Cortes Portuguesas, ou seja, uma espécie de parlamento, e também elabora-se uma Constituição que vai limitar o poder do rei, e Dom João sofre uma ameaça: ou você volta para Portugal, ou nós vamos colocar outro rei no trono. Então ele vai ser obrigado a deixar o Brasil e retornar a Portugal. Isso ocorre lá em 1821, uma última tentativa de manter uma certa autonomia do Brasil. Dom João mantém o Brasil elevado à categoria de Reino Unido e deixa no Brasil seu filho Dom Pedro como príncipe regente. Porém, as cortes vão gradativamente tentando cortar esses laços de autonomia do Brasil em relação a Portugal, e isso vai tornar o processo de ruptura iminente. Quando essa ruptura ocorre? Oficialmente, em 7 de setembro de 1822, com a declaração de independência. Porém, o processo todo será construído aí ao longo de 4, 5 anos até se consolidar. O reconhecimento oficial da independência do Brasil só se dá em 1825. Mas isso é assunto para a gente trabalhar mais adiante. O que nós podemos ver aqui, então? Que a independência do Brasil é um processo construído principalmente com vários movimentos internos de rebelião e com a mobilização de amplos setores da sociedade brasileira. Dizer que a independência aconteceu só por causa de Dom Pedro I é algo extremamente pobre. O processo ele é construído ao longo do tempo. O momento de ruptura se dá sob a liderança de Dom Pedro I, mas não é ele que faz a independência do Brasil, são as várias lutas da população ao longo do tempo. Para finalizar,
nós temos aí nossos últimos 10 minutos exatamente para falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. O que é marcante na questão da Revolução Francesa? Ela é considerada um marco histórico separador entre o que a gente chama de Idade Moderna e Idade Contemporânea. Por quê? Porque ela marca uma ruptura do sistema político. Até o final da Idade Moderna, predomina o chamado Antigo Regime, ou seja, os reis absolutistas que concentram nas suas mãos o poder político, o poder econômico e o poder social. No caso do poder político, é o poder absoluto. Ele é, ao mesmo tempo, executivo, legislativo e judiciário. No caso da economia, você tem ainda aí predominando a chamada economia mercantilista e a concessão dos monopólios. O que ocorre na França é um esgotamento desse sistema. Um Estado centralizador que, num determinado momento, já não tem mais condições financeiras de gerir uma corte dispendiosa, uma sociedade que vive uma crise terrível em termos econômicos, com queda de produções agrícolas, com seca em algumas regiões, com enchentes em outras regiões, que acabaram deixando a população na miséria. Então, tudo isso, juntando-se com um gasto exagerado por parte do rei e da sua corte, faz com que comece a se tornar insustentável a crise. Como é que o Estado francês tenta resolver essa crise? Num primeiro momento, tentando cobrar impostos sobre o clero e a nobreza. Quando esses dois grupos se insurgem e se recusam a pagar impostos, nós temos aquele momento chamado de a convocação dos Estados Gerais. Porém, essa convocação, que é feita basicamente para discutir a questão dos impostos, ela não atinge o objetivo esperado quando os próprios membros do clero e da nobreza assumem o controle das votações, estabelecem a votação por estado, onde sempre a vitória seria da nobreza e do clero, que teriam 2 votos, contra o terceiro estado, que teria apenas 1. Quando o terceiro estado percebe a inviabilidade desse sistema e resolve se retirar da Assembleia dos Estados Gerais, nós temos aí então um primeiro momento de ruptura, porque essa Assembleia paralela, a Assembleia Constituinte estabelecida pelo terceiro estado, vai levar a uma limitação não apenas da questão dos impostos, mas também do poder real, o que força os aliados do rei a se juntarem ao terceiro estado. Só que, aos poucos, o rei tenta retomar o controle, tentando mobilizar suas forças militares. Quando o rei tenta cercar aí a Assembleia Constituinte e impor a sua vontade, a população francesa inicia um movimento de rebelião que é conhecido historicamente como a Queda da Bastilha. Então, o 14 de julho de 1789 é um momento simbólico dessa ruptura. Com a mobilização da população, você não tem ainda efetivamente a queda da monarquia francesa. O que vai acontecer? Com esse movimento, com essa mobilização, o rei terá o seu poder limitado, mas continua sendo o rei. Estabelece uma espécie de monarquia constitucional. Mas o rei não se submete a essa monarquia constitucional e tenta retomar o controle do poder pedindo auxílio externo. Quando o rei tenta vamos dizer assim, essa traição e é descoberto, ele acaba sendo preso, aí sim a monarquia será abolida, o rei é condenado à morte e a França se torna uma república. Nesse primeiro momento, se colocam em contraposição 2 grupos políticos. De um lado, os chamados girondinos, que representam os interesses da alta burguesia francesa, e de outro lado, os jacobinos, representando os interesses da pequena e média burguesia e da população como um todo. Isso leva a uma disputa de poder entre os 2 grupos, que vai dar origem à chamada ditadura ou república jacobina, também conhecido como o terror. Por quê? Porque é um período em que quem é acusado de ser, digamos, inimigo
do poder jacobino vai ser condenado à morte na guilhotina. Então, é uma época de 30, 40 mil mortes de opositores ao regime, e que mergulha a França num momento de grande instabilidade política. O medo do governo faz com que comecem a surgir, de fato, conspirações contra esse, e a grande conspiração será liderada pelos girondinos, pela alta burguesia, que consegue dar um golpe, tira do poder o líder jacobino Robespierre, vai condená-lo à morte na guilhotina, e com isso tem início uma fase conhecida como diretório. O diretório também é um governo instável, é um governo que tenta retroceder em alguns avanços sociais e com isso acaba gerando várias revoltas contra ele. A principal é a chamada conspiração dos iguais, do Graco Babeuf, e aos poucos o diretório se torna refém do exército. Conforme o exército vai se tornando cada vez mais necessário, vai começando a se destacar a liderança do líder militar Napoleão Bonaparte. Exatamente por isso, em 1799, Napoleão Bonaparte, apoiado inclusive por membros do próprio diretório, acaba dando conhecido como o golpe do 18 Brumário, e com o 18 Brumário, Napoleão chega ao poder. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então, a partir de 1799, inicia a chamada Era Napoleônica, que vai se estender aí por 16 anos, Napoleão permanece no poder com um breve intervalo lá em 1815, ele fica no poder de 1799 a 1815. Durante a Era Napoleônica, nós temos, basicamente, a expansão dos ideais revolucionários por quase toda a Europa, sob a tutela do exército napoleônico, Não é exatamente uma conversão pacífica, é principalmente uma imposição das ideias francesas pela força militar. Napoleão constrói um grande império na Europa, difunde com isso os ideais revolucionários, principalmente a questão de liberdade econômica, não é liberdade política, porque os países vão se tornar domínio francês, leva principalmente a ideia de que o antigo regime já não existe mais, não é mais possível que uma única pessoa controle todos os destinos do país, seja econômico, seja social, seja político, e com isso também vai consolidar a ideia do liberalismo econômico. Mesmo com a derrota de Napoleão posteriormente, com o fim do Império Napoleônico a partir de 1815, com a tentativa lá do Congresso de Versalhes de restabelecer o absolutismo e todas aquelas outras características da sociedade anterior, Napoleão vai ter sucesso nesse sentido. Expandiu essas ideias que não podiam mais ser negadas. E então o que nós vamos ver no século XIX é uma imensa transformação, tanto política quanto econômica, no continente europeu. Objetivamente, essas seriam as três ideias centrais que nós teríamos para trabalhar na nossa recuperação na segunda-feira. Então, vocês releiam sua apostila 16, sua apostila 17, sua apostila 18, tanto as independências da América, quanto a independência do Brasil, quanto a crise do antigo regime, com a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Volto a conversar com vocês na segunda-feira. Nós temos apenas a prova na segunda-feira, Então, tranquilos, espero vocês lá. Até segunda.